Seu microfone. Perdão, gente, gafe. Ai, desculpa. Gente, então, desculpa mesmo. Agora que eu vi os recadinhos aqui, começando então para ficar registrado. Boa tarde a todas, a todos, a todes. Eu sou Fernanda, e em nome do Grupo de Pesquisa Comunicação e Culturas Urbanas da Intercom, eu desejo que sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa mesa de abertura do Simpósio Lean, da Quebrada e das Urbanidades. Eu estou aqui representando o grupo de pesquisa Comunicação e Culturas Urbanas da Intercom, mas também junto com o professor pesquisador Tiago Neves, que está aqui representando este grupo da Intercom, mas também representando o grupo Juvenalia, o grupo Marginalia, que também é nosso parceiro aqui, que é coordenado pelos pesquisadores Alex Galeno e Fagner França, da UFRN. Portanto, não é um evento aqui somente do Grupo de Pesquisa Comunicação e Culturas Urbanas, é uma promoção também conjunta de vários outros grupos, de 2 outros grupos de pesquisa. Um deles é o Grupo Juvenalia, que está aqui também representado pela professora Rose de Mello Rocha, é um grupo do PPG-Com da SPM, e junto com ela está aqui o pesquisador Daniel Zaccariotti. E além deles, a gente conta aqui também com representantes de outro grupo parceiro, que é o Urbissom, da Unip, coordenado pela professora Simone Lucy Pereira, que a gente pede desculpas, mas ela não consegue estar presente hoje, e também quem está representando o grupo, de qualquer forma, é o professor pesquisador João Marcelo Braz. Então, em nome do grupo de todos os grupos de pesquisa aqui, eu agradeço, e em nome particularmente do grupo de pesquisa em Comunicação e Culturas Urbanas, agradeço as parcerias todas aqui que estão com a gente. Para concluir essa parte inicial de apresentação aqui de todos que estão com a gente hoje nessa mesa, deixo também desde já os agradecimentos à Linda Quebrada, por toda a sua equipe, também a abertura também da sua equipe e a sua presença para estar aqui com a gente hoje abrindo esses trabalhos, né? Esse evento, ele é muito caro, portanto, aqui ao grupo de pesquisa, principalmente por tudo o que o evento representa, mas antes de o evento representar, né, por tudo o que Lean representa, essa representação desse corpo político, essa representação de enfrentamento de padrões sociais, de corpo, de sexualidade, de gênero, pela sua existência, como falávamos ontem no outro evento, resistência, existência, reexistência também da periferia que ela representa. Então, a proposta desse evento é pensar, a partir de Lean, a partir da sua obra, questões relacionadas ao corpo, a gênero, sexualidade, como estávamos falando, as performances também, artivismos e produções de sentido diversas, né? Plataformas de produção de sentido diversas. E isso, claro, em diálogo com os estudos, sempre com os estudos de comunicação e estudos de culturas urbanas também. Portanto, esse evento, ele reflete muito parte dos estudos que vêm sendo feitos aqui por pesquisadores no grupo de pesquisa Comunicação e Culturas Urbanas ao longo dos seus 15 anos, né? Cada um de nós aqui, então, nessa tarde, teremos uma breve fala, nós aqui dos grupos de pesquisa, né? E passamos ao final para a fala da Linda Quebrada, que é a nossa convidada especial, né? Eu desejo, então, que tenhamos um excelente momento aqui inicial de reflexão, mas que continua também na tarde de amanhã. Então, por favor, sejam todos muito bem-vindos, né, para amanhã acompanhar a sessão de trabalhos, que começa às 14 horas, e estamos com 9 trabalhos, portanto, relacionados aqui a Lean e a sua obra. Agora, então, eu passo a palavra, por favor, a professora Rose.
Um momento inicial e iniciático, eu diria, porque eu estou totalmente arrepiada aqui com essa conjunção. Quero contar para vocês que, para mim, o simpósio Lean já começou ontem à noite. Ontem à noite, eu, aspas, sonhei com esse simpósio. Ele acontecia presencialmente, era um auditório bastante grande, como é de fato, né? Esse aqui virtual era um auditório que tinha um formato muito especial. Eu estava nesse auditório e eu, aspas, vejo a Lin chegando. Só que ela chega de início com o manto da invisibilidade. Mas eu a vejo, né? Foi dada essa clarividência. E em determinado momento ela retira o seu manto da invisibilidade e, enfim, as pessoas ali vão chegando próximo e o nosso simpósio, ele acontecia, na verdade, dentro de uma convenção de magos, de magas, de bruxos e de bruxas. Não por acaso, não por acaso o manto e tudo mais. Eu achei isso muito significativo e resolvi usar esse acontecimento para essa minha fala muito rápida aqui de início, porque esse acontecimento, ele para mim representa muito fortemente duas palavras que eu associo bastante a essa existência, né, estético-política desse acontecimento Linda Quebrada, né, que são duas palavras, imagem e gramática. E é muito interessante quando a gente pensa na etimologia dessas duas palavras, que também se conectam ao meu sonho de ontem. Imagem, na sua etimologia inicial, ela era grafada magi, ou seja, ela tem uma dimensão mágica. E gramática vem de uma outra expressão que também eu associo a Lean, que é glamour. Gramática vem dessa expressão glamour, que significava a capacidade que algumas pessoas em específico tinham de escrever justamente textos iniciáticos que nem todos de início podiam decifrar. Né? Eu conto isso porque acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui hoje, né, com esse momento mágico também. E ele remete à minha história. A Lin não sabe, mas eu já estou em um relacionamento sério com ela desde 2016. Isso aconteceu, eu me lembro exatamente da primeira vez que eu escutei uma música da Lin. Antes de ver o videoclipe, uma amiga me mandou uma mensagenzinha no celular. Eu estava dirigindo para o trabalho, estava quase entrando no elevado, no Minhocão, e ela falou assim, precisa escutar uma coisa aqui, você tem que escutar. E eu resolvi escutar, dirigindo. E quando eu escutei essa música, eu precisei parar o carro, né? Eu parei o carro para conseguir, vamos dizer assim, né, fruir daquele impacto que me causou essa música. E desde então eu não parei mais de escutar, de acompanhar, né, e de escrever sobre a Lin. O primeiro trabalho, acho que eu apresentei no ano de 2016, um primeiro trabalho em um congresso no Comúsica sobre a Linda Quebrada, e na sequência apresentei em um congresso latino-americano da Claxo um trabalho especificamente em coautoria com a Aline Borges Rezende sobre enviadecer. Na sequência, e foi assim, um acontecimento. Isso foi num mega encontro. Os encontros da Claxo são tipo grandes fóruns sociais latino-americanos, militantes, né? E foi um acontecimento, esse videoclipe ali. Logo depois, essa história continua, e por uma amiga em comum,
vai até o Juvenália, ao encontro do Juvenália, o Tiago Félix, e conta para gente muito assim do dia em que aconteceu a produção, né, do Envedecer, e também ali vai se firmando mesmo o que se tornou a pesquisa que hoje, né, em 2021, resultou do nosso livro Ativismos Musicais de Gênero. Em 2018, eu publiquei, em coautoria com a Aline, o primeiro artigo sobre Lin, e aí é a explosão, né? É a explosão do que eu chamo essa paixão intelectual e afetual que Lin provoca, né? Dessa sua diáspora de sensações, de compreensões, e a coisa cresce tanto que hoje a gente pode ter esse espaço aqui especificamente dedicado, né, para pensá-la. Lin continua comigo. Eu não sei se um dia eu vou parar de estudá-la, né? Graças a Lin, eu conheci a Jupe, e atualmente ambas são sujeitas da minha investigação de um dos pós-docs que eu desenvolvo, e estão agora, a paixão é tamanha. Dizem que conhecimento científico tem, para alguns, né? O conhecimento científico tem de ter distanciamento, tem de ser objetivo, não se deixar contaminar. O que a gente faz aqui é justamente o contrário. A gente produz conhecimento encarnado, contaminado, atravessado, né, por essas provocações que nossas sujeitas nos provocam. E só termino falando da importância que identifico na Linda Quebrada, nessa construção de uma gramática visual e sonora que eu considero protagônica, eu considero que é uma virada nos ativismos musicais de gênero, tal como, né, eu tenho trabalhado. Por quê? Porque eu percebo que essa gramática, ela também nos ajuda a entender, a fazer uma certa genealogia dos ativismos musicais de gênero no Brasil, mas também muito fortemente em São Paulo, e tem permitido que a gente construa novas inteligibilidades sobre os outros, sobre os corpos, sobre a cidade, sobre a estética e a política. De modo que é uma honra para nós estarmos aqui hoje com essa figura única, que desperta tantos afetos e que no Juvenália também despertou tantas escritas, né? Então, agradeço. A ideia inicial desse evento começou em uma tarde em que eu orientava o Daniel, que está aqui, e a gente começou a pirar com essa ideia, e mais gente pirou junto, e daí estamos aqui hoje. Então, prazer estar aqui com vocês, e obrigada, Fê, pela oportunidade de compartilhar. Daniel, por favor, Daniel. Obrigada, Rose. Obrigado, Fê. Obrigado, Rose. Obrigado, Rose, exatamente por essa trajetória que você conta, na verdade, né? Hoje eu sou orientando da professora Rose de Mello Rocha, na SPM, dentro do Juvenália, pesquisando especificamente o documentário Bicha Travesti. E, assim, a primeira vez também que escrevi sobre Lin foi a partir de um artigo de Rose, assim. Então, há muitas afetações, assim, hoje, né? Então, estar com Rose, estar com Lin, estar com Fernanda, Thiago, João também, e Simone, que não está aqui, mas está aqui, são muitos sentidos ao mesmo tempo, assim. Eu acho que é uma abertura para novos mundos, assim, para novos pensares a partir desses corpos que ocupam, de fato, esse cenário não só brasileiro, porque acho que, enfim, Lin, Jupe e outros nomes já saem do Brasil, assim, já ocupam um cenário muito maior, de resistência, assim, e de autoafirmação a partir da arte e da política, assim, então, de uma estética política que é muito forte. Então, é um agradecimento, assim, à obra, eu acho, assim, à existência de seres como esses, assim, que nos propiciam, de fato, aprender e, enfim, e degustar, assim, da beleza de um mundo com outras visões. Também agradeço muito, enfim, a oportunidade desse simpósio,
que eu acho que talvez funcione como uma primeira organização de estudos sobre Lean e sobre a produção de Lean, que é mais do que urgente, assim. A produção e essa organização. Então, de fato, entender as diversas esferas que Lean ocupa. Por exemplo, o Rose fala muito bem da parte do ativismo musical, eu já entro mais numa parte do audiovisual, então, enfim, dessa presença enquanto atriz, enquanto documentarista, enquanto roteirista. Então, essas multiplicidades que Lean abarca. E achei muito valioso assim, esse relato de Rose sobre o manto, porque com Rose encontramos Lean no lançamento do Bicha Travesti com um manto vermelho no Itaú Cultural, acho que lá em 2019. Então, para mim, quando você falou, ela chegou com o manto, eu falei, já estive lá. Assim, eu estive presente nesse momento, sem dúvida alguma. E essa imagem, assim, que, enfim, que traz uma força, que traz uma potência tão grande que hoje existe um primeiro simpósio e que venham muitos. Então, enfim, de fato, eu queria agradecer a presença de Lean, a presença de todos, a presença de todos que estão assistindo, que abraçam essa ideia de trazer um tipo de aproximação, sistematização e organização da obra e pensamento assim, de Lean da Quebrada hoje. E é isso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Daniel. Juntando aqui um pouquinho do que a Rose falou e o Daniel falou, eu acabei lembrando que é bom a gente registrar que o resultado também desses artigos será compilado em um e-book, né? Então, que futuramente a gente vai lançar. Vou passar a palavra, então, agora para o Tiago, por favor. Ti, tá mutado, eu acho. Tá com algum problema de conexão, eu acho, no seu plug, Ti. Parece. Talvez até tirar o fone, talvez. Será que não? Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim? Pronto, perfeito. Bom, primeiramente, agradecer por esse encontro maravilhoso. Isso vai além de um bom encontro. Isso é um excelente encontro de afetos. Eu estou, assim como o Rose e todos aqui, eu acredito, extremamente emocionado com a presença de Lean aqui. Faltam palavras. Tamanha emoção. E vou falar aqui rapidinho um pouco, né? Como eu fui afetado pela pessoa de Lean da Quebrada. Eu lembro que em 2017, eu assistindo o filme Meu Corpo é Político, aquilo ficou na minha cabeça, eu vi Lean, eu fiz, meu Deus do céu, né? Fiquei encantado, fiquei enfeitiçado, e eu acho que essa é a palavra, assim, feitiço. Lean, você jogou um feitiço em mim e em todos nós. Eu acho que o sonho de Rose traz um pouco disso também, desse feitiço Lean. E isso é maravilhoso. E foi então que eu resolvi entender um pouco mais, estudar Lean. Rose já estava fazendo uma pesquisa, eu resolvi fazer um pós-doutorado sobre a obra de Lean da Quebrada. Ele tenha sido o primeiro pós-doutorado na área sobre Lean aqui. E só me encantei. Me encantei, até hoje, é uma obsessão cognitiva e sentimental na minha vida. Eu acho que eu sempre disse, quando eu via as entrevistas de Lean, via as letras, as músicas, os filmes, e eu dizia sempre a Rose, nas nossas conversas, Rose, Lean é uma filósofa de gênero, é uma filósofa da vida. E eu aprendemos muito com Lean, né? Eu acho que isso é a maior justificativa para Lean estar aqui conosco, para conversar conosco e dividir esse momento maravilhoso. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Lean, de verdade, por estar aqui. E é isso. Muito obrigada, Thiago. Agora, representando o outro grupo parceiro nosso aqui, o Urbissom, vou passar a palavra para o João. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Acho que todas as falas aqui eu vejo que tem uma consonância muito grande
Eu vejo dessa maneira, nós estamos aqui numa roda virtual, né? Assim como são todos os nossos encontros, né? No sentido né? Assim, sendo de trocas, né? De espaço plural de vivência. Então, é um espaço, então, eu diria, de reencantamento, de encantamento a partir da Lean. Né? Então, eu acredito nessa pesquisa, né, que trabalha no campo da rasura, né, da alegoria da palavra, né, como forma de construção de afetos, né, de trocas, de construção, de despertar de conhecimentos. Né? Então, essa aprendizagem que ela pressupõe esse estar junto, né, e que indica sempre essa implicação com a vida, né, com o cotidiano. Né? Então, assim, avançar nessa praxis, né, falando não sobre, né, mas falando com. Eu acho que esse é o grande diferencial que tem nos trabalhos, aí, principalmente a partir de Rose. Né? Então, eu invoco, me lembrou muito as falas de vocês, né, nesse sentido, Maria Bethânia, né, quando ela canta vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? Acho que tem muito forte isso, né, dentro dos nossos grupos, né, que a gente faz tanta coisa junto, né, a gente está sempre junto, né? Então, acho que né, como sujeito de si, sujeito coletivo, né, nesse privilégio, né, que é viver essa comunidade intercom, que é vivenciar esses grupos de pesquisa que nós temos, né? Essa música, né, da Maria Bethânia, ela pressupõe, né, a umbigada, né, ela pressupõe essa passagem, né, para o outro, né, e eu tô doido para passar para a Lean, né, tô doido para ver a Lean, né, nessa tarde aqui juntos. Então, acho que fica, eu devolvo para a Fê para a gente ver a Lean, ver o que ela trouxe para a gente. Muito obrigada, João. A gente já vai passar aqui a palavra para a Lean, mas eu queria também colocar aqui para o público que a gente está acompanhando os comentários que vocês estão colocando ali no chat, né? E aí, ao final, também a gente pode ter algum momento de abertura para alguma pergunta, né? Para algum comentário também a gente vai abrir. Então, agora, passo a palavra para a Lean, que já está pronta aqui nos bastidores, está chegando. Olá, muito bem-vinda. Olá a todas, a todos, a todes. Deixa eu me encontrar essa luz, entre a luz e a sombra. Que delícia estar aqui entre vocês, que delícia receber todas essas palavras, me encontrar aqui. Acho que fiquei pensando muito, ouvindo tudo isso que vocês estavam dizendo, o quanto eu me encontro hoje entre o mistério e a representação, entre o mistério e a representatividade, o mistério da representatividade e a representatividade do mistério, né? Poderia começar do começo, mas na minha disciplina do caos, caótica, vamos começar pelo fim, pelo principício, logo eu que digo sempre que sou devota do fim, e acredito que sim, que precisamos ir de encontro ao fim, e como Denise Ferreira da Silva diz, eu acredito que precisamos encarar o fim do mundo como nós o conhecemos, né? Eu acho que o meu trabalho, que a minha atuação, de alguma forma, eu tenho atuado por esses caminhos, né? Por caminhos que levem ao fim, por esse precipício, por um precipício que desemboque já no início de alguma outra coisa. E no início de alguma outra coisa que eu já não sei o que é. Por que eu estou dizendo isso? Minha fala pode parecer caótica, e realmente ela é, e eu mesma estou aqui caótica, e imageticamente caótica, porque tenho pensado muito, não sei se vocês tiveram a possibilidade de assistir o meu último documentário, meu último filme, prefiro chamá-lo assim. Deixa eu arrumar aqui. Meu último filme, Trava-Línguas, que eu estou lançando
agora, né, ele está em época de ser lançado, e esse filme Trava-Línguas é o primeiro filme que eu tive a possibilidade de dirigir. Eu tenho a possibilidade agora de manusear a minha própria história. De forma muito curiosa, porque eu já venho criando as minhas próprias narrativas e, de alguma forma, construindo a minha própria história na força da farsa já há algum tempo. Mas por muito tempo eu tenho percebido quanto outras pessoas têm manuseado também essa minha história à minha revelia. Acho que quem me acompanha também tem percebido, de alguma forma, os reveses que o mercado tem construído e os reveses que o mercado e os reveses do mercado que atravessam o meu corpo. É aqui que começa, né? Pelo menos em mim, no corpo. Quando vocês falam dos seus trabalhos a partir de Lin, a partir de mim, eu penso que essas histórias, elas não começam aqui. Elas não começam em mim. Elas começam muito tempo antes. Num tempo espiral, num tempo espiralar, num tempo que não é fragmentado, num tempo que não é determinado, num tempo que não é separado e determinado, como também Denise Ferreira da Silva tem dito, que Denise Ferreira da Silva tem sido uma das pessoas que tem me influenciado muito nesses últimos tempos, e que por muito tempo tenho me explicado tanto, tenho buscado tanto através das palavras, dizer quem sou eu, quem eu estou sendo, e que entendo que foi preciso, que foi necessário, que foi fundamental que eu dissesse, que eu explicasse, que eu confundisse, que eu trouxesse através da dúvida da vida dividida e multiplicada e compartilhada entre todas nós, da dúvida e da dívida colonial dividida entre todas nós. Eu expliquei, eu disse, eu tentei dizer, explicando o que era o gênero, quem eu estava sendo, como eu entendi o gênero, como eu sentia o gênero, como eu me sentia degenerada, como eu me sentia terrorista de gênero, como eu me sentia tantas outras coisas. Eu acho que agora é muito curioso, né? Porque eu tenho sentido que eu tô tão exposta. É muito curioso. Ai, só para carregar aqui, pronto. E é muito curioso porque eu tenho me sentido em carne viva e eu tenho me sentido tão exposta, numa exposição que eu percebo que foi eu mesma que construí, porque foi necessário, porque eu precisava existir. E não por minha causa só, e não só por mim, mas por mim também. Porque eu queria existir. Eu queria inscrever o meu corpo na história. Mas porque eu sabia que inscrevendo o meu corpo na história não era sobre mim. Eu sabia que ao inscrever o meu corpo na história, eu estaria sendo canal. E na verdade, eu não sabia, porque na verdade eu me sentia canal ao me inscrever nessa história. Eu me sentia canal, era como se eu não precisasse fazer esforço algum, porque eu sentia e eu precisava apenas dar vazão àquilo que eu sentia, porque eu sabia que aquilo que eu sentia também eram saberes, e eu precisava dar vazão a esses saberes. Isso tudo é muito curioso porque eu não tenho uma universidade, eu não tenho uma faculdade, eu não tenho nada que me justificasse, e eu sentia que todos esses conhecimentos eram válidos e legítimos. E eu percebo, quando vocês trazem tudo isso,
o quanto tudo isso faz sentido, o quanto tudo isso tem feito sentido, não só na academia, mas nas ruas, o quanto tudo isso tem feito sentidos por atravessar tantos outros corpos, o quanto tudo isso tem feito sentidos múltiplos, sentidos da encruzilhada, sentidos que fazem sentidos que atravessam os nossos corpos ao mesmo tempo e que não são binários, e que não são uma coisa ou outra, mas que são uma coisa e outra, e outra, e outra ao mesmo tempo. Eu, que sou Lina Pereira, que também sou linda, quebrada, que berra, que borra, que burla, que já foi bicha preta, que já enviadeci e que em via de ser fui mulher, fui bicha travesti, sou travesti e agora aos meus 30 anos me pergunto quem sou eu? E ao me perguntar quem sou eu, me deparo com essa possibilidade do mistério, me deparo mais uma vez com tantas perguntas e me deparo com a necessidade do silêncio. Me deparo com a vontade de me preservar em um lugar que talvez não seja necessário me explicar, que talvez não seja necessário me responder ou me explicar de forma compreensível, que percebo o quanto foi e é necessário, mais uma vez, porque as coisas não são ou uma coisa ou outra, mas percebo o quanto foi necessário e ainda é necessário e ainda será necessário, ao mesmo tempo, o quanto ao mesmo tempo é necessário a renúncia. O que eu estou entendendo hoje é o meu direito à recusa. E o que eu entendi e exigi foi o meu direito a exigir a minha existência. Por que estou dizendo isso? Quando entendemos, construímos e convocamos os movimentos de representatividade, porque entendemos que o que o mercado fazia era nos excluir e nos afastar justamente pelas nossas identidades, pelo nosso corpo, por aquilo que estava na nossa pele, pela cor, pela nossa melanina, pela nossa cor, pelo feminino presente no nosso corpo, por ser travesti, por ser periférica. Quando entendemos todas essas coisas que já vinham sendo entendidas há muito mais tempo, porque esses movimentos não começam em nós, e é aí que, mais uma vez, eu venho pensando no tempo, mas quando nós trazemos mais uma vez esse resgate para nós convocamos essas armas da representatividade e trazemos a partir do corpo, dizendo: é por isso que nós vamos entrar, porque somos pretas, porque somos periféricas, porque somos travestis, porque somos negras. É por isso que vamos entrar, através dessas fissuras. Fissuras, que para quem me conhece sabe que é uma das palavras que eu mais gosto. Porque fissura significa ao mesmo tempo um corte. Fissura é o corte. E fissura também é o desejo, né? A fissura, o vício, a vontade. Então, que a fissura como repetição, né? Eu acho que o que a gente faz é justamente estabelecer a fissura na fissura. É o corte na repetição. É a gente entender que o que nos impede de entrar nesse mercado e o que nos impede, de alguma forma, da dignidade e de humanidade é o corpo, é o nosso corpo. Então a gente
exige a nossa entrada e estabelece a nossa fissura através do nosso corpo. E quando a gente entra, o que se estabelece, o que a gente percebe com o passar dos anos, e o que eu percebo com o passar dos anos, justamente nesse mercado e com esse capital que é elástico e que se adapta, né, e que se comodifica e que então torna as nossas demandas e agora os nossos corpos tornam-se seus novos produtos. E como J. Mombassa também traz muito bem e brilhantemente em seus textos, né, o que se estabelece então essa reencenação escravista, porque então agora o que passa a estar ao ser esses que antes eram os campos, né, a plantação, a plantation, se antes a plantation estava lá nos campos de algodão, nas plantações, na cana-de-açúcar, nos campos de cana-de-açúcar, agora passa a ser uma plantação cognitiva e um pensamento anticolonial e negro radical. E agora os nossos corpos passam a ser os produtos desse mercado, né? Esse pensamento anticolonial e negro passa a ser justamente o grande produto do momento, o que passa a ser rentável, o que passa a ser a grande moeda. Só que o que eu percebo é que justamente o que mais uma vez acontece é que o nosso corpo passa a ser, mais uma vez, a estar à venda. Porque eu não consigo me dissociar do meu trabalho porque essas marcas estão sobre mim. Travesti, negra, periférica, decolonial. Todas essas coisas estão sobre o meu corpo e eu não consigo me dissociar do meu trabalho e eu passo a ser o meu trabalho e eu passo a estar à venda e eu passo a ser esgotada mais uma vez e eu passo a ser ao mesmo tempo a representação, a representação da representatividade que passa a ser deslocada como essa grande moeda de valor para o mercado e que também é algo que eu não tenho uma resposta e que é um mistério e que eu estou entendendo como escapar e como elaborar a vida. Acho que o grande desafio para mim tem sido me lembrar. Ventura Profana carrega em um de seus mistérios uma frase que eu sempre lembro que me faz continuar a caminhar, que é: tentaremos não nos esquecer. Tentaremos nos lembrar de não nos esquecer. E com o passar do tempo eu sinto que eu esqueci. Para onde que a gente estava indo mesmo? E é preciso continuar a se lembrar. E Trava-Línguas agora, nesse momento, veio justamente para isso. Para eu me lembrar para onde que eu estava indo. Porque com Pajubá, eu sinto que eu sabia o que eu sentia exatamente para onde eu estava indo. Eu sentia de forma entusiástica, como se Exu falasse pela minha boca e através de mim, e as palavras apenas saíam. Eu sabia, ou eu sentia, sem saber e sabendo, pensando e dançando e sentindo. Eu sentia para onde as palavras tinham de se mover. E as palavras, como eu já disse muitas vezes, né, tudo que eu dizia se voltava para minha própria cabeça. Eu sabia que quem tinha que matar e morrer era eu mesma. E hoje, curiosamente, eu ainda sei que ainda é preciso matar e morrer em mim para que continue havendo movimento, para que as coreografias continuem se refazendo, para que eu não continue correndo, para que não continuemos correndo atrás dos nossos próprios rabos em coreografias. Nas nossas coreografias, entre a repetição e a diferença, na verdade, o que eu entendo é que entre a repetição e a diferença, nós nos encontramos e nós nos perdemos, e as obsessões, elas estão aí.
Mas é preciso que a gente a perceba e perceba essas coreografias e as perceba justamente para que a gente consiga desmembrá-las, para que a gente consiga elaborar outras coreografias e assim elaborar as nossas rotas de fuga. É isso que eu estou empreendendo. É isso que eu lembrei de não esquecer. Elaborar rotas de fuga. O segredo, um mistério. E como Fred Moten também diz, o segredo e o mistério não está em não compartilhar o segredo, mas o segredo, ele está na linguagem do segredo, na linguagem do mistério, em como se compartilha o segredo e o mistério. Como J. Mombassa também diz, na língua bifurcada, porque a gente fala ao mesmo tempo para muitas pessoas. Então, como a gente compartilha esse segredo ao mesmo tempo para o Senhor e para o colono, para todas essas pessoas, para nós, como que a gente passa esse segredo e como a gente continua nessa linguagem do segredo para que a gente continue a se lembrar. Eu acho que a minha música, ela vem nesse lugar, principalmente para mim. Esses dias eu estava me recordando, tentando me recordar das minhas músicas, né? Voltando aos meus primeiros processos e pensando, gente, como é que eu escrevi isso? Eu não me lembro. A música realmente, o fazer música é um mistério. E parece que realmente é uma magia, né? E acho que agora, nesse momento da minha vida, eu estou me reconectando com a possibilidade da magia. Isso me lembra também a Cachel Vitorino, que no nosso filme, no filme Trava-Línguas, quando ela fala sobre Chica Manicongo e sobre Chica Manicongo, e que Chica, na verdade, não foi travesti, né? Porque por muito tempo a academia, né, também construiu a imagem de Chica como sendo o primeiro caso de homofobia no Brasil e que hoje tem sido construída essa imagem, que nós temos construído uma nova imagem de Chica como a de uma travesti e não a imagem de homossexual, portanto não seria homofobia, mas seria transfobia. Mas que se a gente vai mais radicalmente ainda nesse caso, Chica não era travesti. Chica não era nem gay, nem travesti. Chica era quimbanda. Chica era alguma outra coisa da onde ela foi trazida e sequestrada. E que para a gente compreender Chica, a gente precisa entender a linguagem da onde ela veio. Porque os nomes que nós construímos e empregamos para definir Chica dizem respeito a nós. São parâmetros e pilares que dizem respeito a nós e os nossos corpos. E não dizem respeito a Chica. Tanto que, quando ela fala de um caso de padres que vão para o reino de Nongo, e quando eles encontram, como eles dizem, homens vestidos de mulheres lá, e eles perguntam o que eles eram, né? O que eles são, eles falam quimbanda. Eles não falam a partir do gênero, eles falam a partir da magia. Eles respondem a partir da magia e não do gênero, que são pilares que são construídos, o gênero que são pilares que são construídos por nós. Então, tudo isso, assim, porque eu tô nesse momento também entendendo quais são os mistérios que me compõem, que me decompõem. Quais são as palavras e os pilares que me dizem respeito? Onde eu me encontro, onde eu me perco, onde é necessário e onde eu quero me explicar. Onde é possível fazer silêncio.
Será que eu me reconheço na imagem do espelho? Será que eu me reconheço na imagem virtual de Linda Quebrada? Naquilo que foi construído virtual e virtuosamente como Linda Quebrada? Que foi construído não só por mim, mas foi construída por tantas outras, que tem sido construída inclusive também por vocês. Que hoje eu estou aqui também compactuando ou não um pouco com isso, porque quando eu inventei a Linda Quebrada, eu fiz isso para que eu não me sentisse sozinha, eu fiz isso para que... Tenho pensado um pouco nisso também, eu fiz isso, acho que para que eu não me sentisse tão louca. Porque quando a gente berra sozinha, parece que somos loucas, né? Histéricas, esquizofrênicas. E quando nossa voz ganha eco, quando nosso grito ganha outros corpos, isso se torna um movimento, penso eu. Isso, quando a gente convence outras pessoas a gritarem conosco, parece que outras coerências se fazem sentido. Por isso eu sinto que quando eu grito hoje, Estela do Patrocínio grita comigo. Quando eu grito hoje, Chica Manicongo também grita comigo. Quando eu grito hoje, Castiel Vitorino grita comigo, Ventura Profana grita comigo, e tantas outras continuam a gritar comigo. Quando eu faço silêncio, outras silenciam, outras falam. Eu acho que eu tenho pensado na possibilidade de descansar numa ancestralidade presente, como estão falando aqui, numa ancestralidade presente. Tenho pensado nesse tempo, tenho pensado nesse mistério, tenho pensado na possibilidade de não me explicar. Porque, mais uma vez, se antes eu fiz tudo isso para que eu não me sentisse sozinha, depois de um tempo eu me vi cercada por uma multidão de pessoas que olhava para mim e não me via nessa virtualidade virtuosa. Se antes eu olhei no espelho e eu não me via naquele reflexo, e por isso eu quebrei aquele espelho onde antes estava a imagem do homem feito, a imagem e semelhança de Deus. Hoje, essa tela retinada do computador, onde tem tantas imagens multiplicadas em tantas telas, eu me pergunto se eu também me vejo, se eu me reconheço nessas imagens. E eu entendo a importância de criar imaginários, mas eu também entendo a importância da gente destruir determinadas imagens e imaginários, de criar ficções, mas também de estabelecer as nossas facções, sejam elas facções carinhosas, das nossas facções, das nossas fricções, de a gente abandonar e do nosso direito à recusa. Por quê? Do nosso direito à opacidade. Se nós gritamos, se nós estabelecemos através do nosso corpo, o nosso direito a entrar nesse mercado pelo nosso corpo, e se esse mercado começou a estabelecer, então, esse lugar de reencenação escravista a partir da representação, da representatividade, onde a gente fica enclausurada em si mesma, onde a gente só pode falar de si mesma, onde a gente fica presas na própria representação, fiéis, onde a gente tem de ser fiéis à imagem do espelho ou à imagem da tela retinada.
O que eu digo é que eu nunca prometi fidelidade, eu não posso ser fiel a mim mesma, eu não posso ser fiel à imagem do espelho, eu não posso ser fiel às suas teses, eu não posso ser fiel às promessas, nem as promessas que eu fiz, nem as dúvidas, nem as dádivas que talvez tenham sido compactuadas. Mas hoje, o que eu tenho buscado é estabelecer essas rotas de fuga que possam se comprometer de alguma forma com o mistério, com o meu direito à recusa, à renúncia, à infidelidade, à opacidade e à não transparência. Talvez. Eu não sei. Há uma não resposta. Bem, acho que por aqui a gente consegue começar também a conversar. Para eu não ficar me repetindo muito. Não sei como a gente continua, se alguém vai mediar. Eu já vou lendo aqui essa pergunta. É isso, Fê? Oi, Lin, muito obrigada por essa tua fala. A gente estava aqui comentando, inclusive, da ancestralidade, né? Então, sim, a gente pode começar com as perguntas, posso fazer a mediação aqui. Também, se os próprios aqui, integrantes da mesa, né, quiserem comentar, perguntar, mas a gente pode conversar, isso mesmo. Mas a gente pode começar com essa que veio aqui no chat, que é do João Xavier. É o seguinte, Lin, eu queria entender, é uma pergunta também provocadora, eu diria. Lin, eu queria entender sua relação com a educação, o que você tem a dizer para a academia, como você enxerga a linguagem acadêmica e como ela alcança você. Olha, como eu disse, é muito curioso porque eu não tenho nenhuma faculdade, eu não venho da universidade, mas eu sou uma pessoa muito curiosa, então a academia ou os estudos acabaram entrando na minha vida pela via da curiosidade e outros modos de saberes, na verdade, assim. Eu li muito não, né? Eu li um pouco, eu já li um pouco na minha vida, assim, gosto um pouco de ler. Não vou nem falar que eu gosto bastante. Tem épocas na minha vida que eu leio bastante. Teve uma época na minha vida que eu li bastante filosofia, mesmo assim, lia muitos livros de filosofia. Li bastante Foucault, li Paul Preciado, li a Butler. E agora tenho me aproximado muito, inclusive, de escritoras negras, entendendo também o quanto nós fomos afastadas da possibilidade de ter pessoas negras que a gente pudesse ler e se apropriar dessas, e se aproximar dessas pessoas, se aproximar de outros saberes, de outras formas de compreensão dos corpos. Mas eu acredito que grande parte dos meus saberes, na verdade, eles são saberes empíricos mesmo, são saberes que se dão na prática, que eu aprendi no corpo. E é curioso, mais curioso ainda, porque o que está acontecendo hoje é que eu estou extremamente cansada de mim. E por isso que eu estou procurando tanto mistério, essa é a verdade. E quando você fala, Rose, que ainda não sabe se vai continuar estudando e não sei o que eu estou buscando hoje é justamente por perceber o quanto eu expus, o quanto eu mostrei corte do peito, cirurgia, câncer, fui pensando muito a partir de mim. Agora eu estou tentando buscar uma forma, e essa forma de construir esses conhecimentos a partir de mim e do mundo nunca foi só de mim, né? Sempre esteve nessa relação entre o mundo e eu. E o que está entre o mundo e eu é o meu corpo, né? A pele. São esses poros, né? Que filtram o mundo. Mas agora, eu acho que eu tenho me achado um pouco autorreferente demais. E por isso, eu tenho buscado essas outras referências
não só para que eu me sinta menos sozinha, mas também para que eu me sinta menos sobrecarregada. Para que eu me sinta menos sobrecarregada diante das coisas e das demandas do mundo. Para que a representatividade não se torne um peso e uma sobrecarga diante daquilo que nos é exigido. Para que a representatividade ela não se torne um pula-pula, mas ela possa ser um trampolim que nos leve para outros lugares e não nos deixe enclausuradas em nós mesmas, mas que a gente possa se trair e ser outras. Perfeito, Lin. Obrigada. Aliás, espero que o simpósio te ajude a pensar sobre esses teus mistérios, esses pilares, ou trazer mais questões, né, também. Com certeza. E o Tiago tem uma pergunta agora, né? Quer fazer? Oi, Lin, tudo bem? Tudo bem, Tiago? Que delícia estar aqui com você. Que maravilha, que honra. Lin, nas suas falas, no filme, entrevistas que você deu, inclusive um programa, eu acho que foi na GNT, a religião é muito presente na sua vida. Religião no sentido mesmo de religare, de unir, né? Não religião. E aí você fala que a sua família, né, a sua tia era testemunha de Jeová, tal. E hoje em dia eu vejo que você tem uma relação muito forte com a magia, né? Com essa questão mística, com essa questão também ancestral. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que isso bateu em você? Essa questão da magia, da ancestralidade, de religiões de caráter africano. Como é que isso veio? Como é que isso surgiu em você? Olha, eu acho que, de alguma forma, quando eu assumo o bastião de liberdade do meu próprio corpo, abandono e sou abandonada, quando sou desassociada, e decido, então, de alguma forma, assumir a destruição do meu corpo, né? Entendendo isso, né? Assumir não mais a vida eterna, mas assumir a perenidade, né? Assim, do meu corpo. E quando eu entendo pela via artística, no primeiro lugar, na possibilidade da arte, na arte como possibilidade de criar sobre a minha própria existência, na arte através da dança, do teatro, entendendo ali que eu estava criando sobre os meus limites, os limites da minha pele, os meus contornos, as coreografias sociais. Parecia ali já que eu estava criando superpoderes, que eu estava mudando os contornos do meu corpo, que eu estava exercendo algum tipo de magia sobre as minhas relações, que havia alguma magia e alguma coisa sobre uma manipulação de energias. Eu sentia que algo mágico estava acontecendo. A magia, a arte como processo mágico, sabe? E isso tudo acho que eu fui cada vez mais entendendo esses processos rituais e ritualísticos dentro da arte. A arte como um processo ritualístico, a arte como como um fazer artístico e como uma egrégora que me aproximava de mim. A arte como a possibilidade de dar novos sentidos a Deus, de dizer adeus, de construir, de matar Deus e de construir um Deus que também, de construir um Deus que também acreditasse em mim, um Deus que contivesse em si a palavra eu e que por isso me contivesse nele também. Mas por muito tempo, eu confesso que eu me mantive afastada da possibilidade de cultivar a fé, principalmente por ter sido um período traumático, esse período de afastamento e de desassociação com as testemunhas de Jeová, né? Desse período
traumático de desligamento e da possibilidade de me religar. E foi com o meu processo artístico, enquanto Linda Quebrada, nos shows, que eu me sentia mais uma vez me religando. Eu sentia que meus shows eram cultos, gente, assim, as pessoas, com todas as pessoas, eram realmente cultos. E eu realmente acredito nisso. Só que outras formas de culto, onde a gente onde cultuávamos nós mesmas. Não havia ali um Deus, não havia ali uma pastora. Nós estávamos todas ali manipulando energias e cultuando a nós mesmas, a possibilidade das nossas vidas. E muito recentemente, antes da pandemia, na verdade, há 3 anos mais ou menos, foi quando eu fui num Festival Girls e eu participei de um bate-papo com a Carla Cotirene e o pai Rodney William. E foi ali, e eu sou uma pessoa muito racional. Isso pro bem e pro mal. Eu racionalizo demais as minhas emoções e eu acho que eu racionalizo demais, inclusive, o mistério e a magia. Mas o pai Rodney, ele é um babalorixá e antropólogo. Então, esse foi um ótimo meio de eu me aproximar da magia. Porque as formas de ele construir e produzir conhecimento também são através da racionalidade, mas não só, não racionalizando. Depois disso, eu pude ir me aproximando de várias outras formas, várias outras pessoas que estavam que estavam construindo pensamentos da encruzilhada, o tempo espiralar, como Leda Maria Martins, a própria Castiel Vitorino, que tem pensado tantas formas através da arte, como a magia, na verdade, e o mistério, na verdade, como tudo isso não pode ser explicado, mas como tudo isso faz sentido, eu não sei dizer ao certo, né? Mas, por exemplo, não sei, eu acho que eu tô construindo as possibilidades de, ainda, isso é muito novo em mim, assim, construindo as possibilidades de cultivar a fé e de cultivar um mistério em um lugar onde não precisa ser explicado e onde eu não preciso explicar. Mas foi aí, nesse festival, no Festival Girls com o pai Rodney, que as coisas começaram e que desde então eu venho me aproximando, que ele se torna meu pai de santo, que eu venho me aproximando do seu terreiro e que venho cultivando e cuidando do meu ori. Obrigada, Aline. Muitíssimo obrigado. Quer comentar alguma coisa, Ti? Somente muito encantado, porque eu lembrei também, né, do clipe que você fez, o Oração, que traz um pouco disso tudo, né, toda a simbologia daquele clipe, daquele videoclipe, enfim. Muito obrigado. Eu vou pegar aqui uma que traz um gancho a partir de uma fala do Tiago, tá? Novamente do João Xavier, ele coloca assim: pelas redes sociais, eu pude observar que você, Lin, estava envolvida com a Terra. Me corrija se estiver enganado. Existe uma Lin da Terra, terra e território? Olha, curioso isso. Porque eu tô pensando aqui, né? Eu acho que de terra, pensando no meu mapa astral, acho que eu não tenho nada de terra. Mas acho que cada vez mais eu venho tentando colocar o pé no chão. E venho tentando, sim, me conectar à terra. Tanto que, nesse último trabalho Trava-Línguas, o Trava-Línguas não só como álbum, mas o Trava-Línguas enquanto processo investigativo audiovisual, eu volto a Viçosa, Alagoas, a cidade onde a minha mãe nasceu, como processo de tentar entender quem sou eu, voltando e refazendo as pegadas quase apagadas daquelas que vieram antes de mim.
Então, eu volto... A minha cachorra. Eu volto. Pode deixar. Eu volto refazendo essas pegadas, voltando, tentando entender esses territórios, a quais territórios eu pertenço, e tentando entender, refazendo esses caminhos, de onde eu posso ter partido, né? E como eu posso ter chegado até aqui. Que eu acho que esse é um lugar que nos é negado enquanto população negra, enquanto população indígena, enquanto população dissidente, muitas vezes, né? De onde viemos, de onde partimos, como chegamos até aqui. E esse é um processo que eu entendo que é crucial também nesse caminho, para que a gente perceba não só o que nos trouxe até aqui, para que a gente se pergunte também, será que aqui era o lugar onde a gente queria, que a gente estava vindo? Será que aqui era o lugar? Que isso eu tenho me perguntado muito, inclusive com o meu trabalho, enquanto território, enquanto os lugares onde eu tenho pisado enquanto Linda Quebrada. É aqui, enquanto esse território virtual, enquanto esse território de terra também, os saberes que temos construído, os territórios. Eu acho que é importante também isso, que a gente se pergunte e entenda, porque tudo tem se movido e se transformado de forma muito rápida. Se a gente volta 5 anos atrás, 7 anos atrás, gente, todas essas coisas eram impensáveis. Apesar de tudo isso já está sendo construído e movido há muito tempo, né? De muitas outras pessoas estarem construindo essas possibilidades de pensamento há muito tempo, tudo isso é muito novo. E quando a gente percebe o giro mercadológico que se construiu e o quanto agora tudo aquilo que era repugnante e abjeto se tornou um objeto de valor para o mercado, é importante que a gente se pergunte, será que era aqui que a gente realmente estava indo? Será que era aqui que eu queria estar? Será que esses são os nossos objetivos? E acho que por isso, então, eu estou estou pisando nessa terra, eu estou refazendo essas pegadas, eu estou, de alguma forma, voltando, tentando entender de onde que eu vim, para onde que eu estou indo nesses territórios. Estou também nesse lugar, eu acho que eu estou, sim, sendo cada vez me aterrando, ou procurando me aterrar um pouco mais, sabe? E acho que mais do que qualquer outra coisa, assim, também, da terra. Muito interessante pensar nisso, né? Acho que daí tem um processo também nosso que nos separa da terra, como se a gente estivesse, como se estivéssemos na terra, né? Então a gente, nesse processo também de extrair da terra aquilo que a gente possa, né? De extrair do planeta aquilo que a gente possa também, nesse processo colonial, em que a gente extrai do planeta e extrai de nós mesmas. Eu tenho entendido, inclusive, desse processo de mim, de estabelecer no meu corpo territórios que precisam ser preservados. Porque, senão, a gente começa a extrair de nós tudo aquilo que pode virar valor, tudo aquilo que pode virar dinheiro, tudo aquilo que pode ser capitalizado. E isso, de alguma forma, pode ser rentável, né? Isso, de alguma forma, nos esgota. E me tornar ali, não da terra, né? Na terra, fincar essas raízes, me aterrar, ser árvore. Eu tenho pensado muito nessa imagem, né? De ser árvore, dessas raízes, porque isso nos coloca me coloca em um lugar, sabe? Nos conecta a um planeta, assim, a um lugar de uma outra forma. Eu tenho pensado muito nisso também. Muito bem. A gente tem uma pergunta da professora Rose aqui também. E se quiser, Fê, depois fazer uma rodada, assim, dar uma passada nas várias, né? Pode nas ser, várias questões, é legal, porque
É tanta coisa, Lin, para a gente conversar. É tanta coisa. Ai, vamos lá, amiga Rose. Na verdade, a gente já vem conversando, né? Assim, acho que há muito tempo essa troca já aconteceu. São tantas as coisas. Assim, eu poderia... Mas Fernando fez uma pergunta ali até que tem a ver com o que a gente escreveu aqui, especificamente para o simpósio, para explorar um pouco mais a questão do experimental. Meu atual projeto, eu continuo com você e com a Jupe, viu? Já aviso. Ele começa ano que vem. Depois a gente vai conversar para eu te contar. Mas não era isso que eu queria falar. Eu não vou nem entrar na questão do experimental, porque acho que aí tem mais um universo. Mas eu queria te contar uma coisa, né, que você não sabe, vários aqui sabem. Além de pesquisadora, de ativista, de militante, feminista, transfeminista, além de uma mulher mestiça, no sentido ali da Anzaldúa, mas no sentido da minha herança indígena e negra, que me foi ocultada, e a qual eu também retornei para me recontar, e quando eu retornei, eu encontro a piada familiar, da parte da família do meu pai, que dizia para gente, a sua avó, que está no meu nome também, tem 2 Luísas vós no meu nome, uma materna e essa paterna. A Luísa Rocha, ela foi pega no laço. Uhum. O que estava sendo narrado em tom de brincadeira, o estupro dessa mulher, que deu origem a esse pedaço, né, da minha história. E, então tem isso muito forte. Tem uma outra coisa, eu sou xamã. Então, ontem, na verdade, eu fiz uma viagem iniciática que me preparou, e eu te trouxe um recado. Te trouxe uma mensagem, vamos dizer assim. A capa da invisibilidade. Porque eu tenho observado muito, assim, nas coisas que você tem falado recentemente, né, e muito no Trava-Línguas, tudo que eu acompanhei, né, dos processos, dos encontros, que e acho isso que é importante demais, vou ter que apagar aqui a luz, senão meu computador vai acabar a bateria, que é como encontrar esses recursos da invisibilidade em uma situação de hipervisibilidade. Totalmente. Né? Muito forte. E tem um texto super antigo de um cara, um pesquisador alemão, o Enzensberger, e ele toma uma decisão, ele é muito, estava assim, se tornando muito conhecido, é conhecido, né, mundialmente, e estava assim, num momento de uma celebrização brutal, e ele então tomou uma decisão, ele fez um manifesto pela invisibilidade, e ele disse, me recuso a me tornar visível, porque eu quero uma outra forma de existir, né? Essa ideia. Então, acho que tem uma coisa muito interessante que você traz quando fala, depois eu te conto do manto, se você quiser saber exatamente, depois a gente pode continuar como se usa esse manto, né? Mas eu acho que você toca num ponto que fala da nossa sociedade, que a gente vive isso hoje, né? Como encontrar essas possibilidades de preservação. E a chave do corpo me parece realmente, né, fortíssima. Como a partir desse corpo, desses corpos que se encontram, quer dizer, recolocar o corpo, né, à frente. Me parece que é algo que não é só que atravessa, né, a discussão das artes, mas que parte muito dela. Na verdade, é só para compartilhar, eu tenho observado isso muito e acho que é muito importante essa perspectiva que você traz. Teria mais uma infinidade de coisas, mas não dá. Vamos circular aqui. Obrigada, é muita conversa. Obrigada, achei demais já. Olinha, da invisibilidade. Rose, Lin, eu posso colocar então outras perguntas juntos e daí a Lin faz um arremate final? Bora, vamos lá. João também tinha uma questão. Faz uma rodadinha rápida de perguntas. Isso, João, quer fazer a tua? Aí eu pego daqui as outras. A Lin, assim, sempre ela inspira, né, diversos atravessamentos ligados a essa ancestralidade, e a fala dela sobre a Terra agora, né, me levou a outro ponto, né, ponto literalmente, né, o ponto da Pombagira, o ponto da cigana,
né? Que o cigano é um povo muito curioso, né? Os povos geralmente reivindicam a cultura, a identidade a partir do território. O cigano, ele é fluxo, ele é nômade, ele é enterrado em pé. Né? Ele reivindica o pertencimento não a partir do território, né? Mas a partir do corpo. Isso é muito interessante, isso é muito isso que a Aline estava falando agora, né? Sobre o corpo, sobre... Né? Tem um ponto muito bonito, né? Que o Simas, né? Sempre fala, nas falas dele, ele traz, né, que ganhei uma barraca velha, foi a cigana que me deu, o que é meu é dela, o que é dela não é meu, né? Acho que é muito bonito, que traz, né, essa barraca como corpo, né? Então, o espaço praticado, não fixo, da dimensão dos corpos ali, que proporciona outra condição, né, a do encantamento. Então, acho que é sensacional, né, trazer isso para a gente falar desse corpo, né, falar dessa questão, né, da transgressão do fixo, do extraordinário, do cotidiano também, né, da performatividade, né, que é Linda Quebrada, de produção de vida, de potência, né, e literalmente dessa resistência, né, que você tem trazido para a gente. Então, quando você falou aqui tem muitas outras articulações, né, que traz, que a gente trouxe no texto, né, de Cangoma, de Exusística e por aí vai, né? Então, está sendo assim uma explosão de inspirações aqui para pensar outros textos, outras coisas aí. Língua é muito complexa, né, para colocar em um texto, né, em uma... Acho que é isso. Vou colocar só mais uma no bolo, Lin. Então, vamos lá. É a do Fernando, que... Aliás, obrigada, João, também pelo comentário. É do Fernando Gonzalez, que a Rose até citou há pouco, que ele escreveu junto com a Rose, inclusive. Lin, como você aborda o experimentalismo na sua prática musical? Você define elementos que quer explorar de antemão? Você segue caminhos diferentes dependendo do material que você vai trabalhar? Então, acho que se quiser comentar da Rose, do João e essas perguntas aqui do Fernando, depois tem mais perguntas. A da Rose foi mais foi um apontamento, assim, mais um compartilhamento, né, Rose? Isso. Não tem muita pergunta. Acho que eu vou mais pensar nisso, vou mais compartilhar também, que eu tenho pensado muito sobre, né, tenho visto quanto essa tem sido uma questão geracional, porque a nossa geração que partiu do corpo dos movimentos de representatividade para que conseguissem se pôr à vista, hoje tem percebido o quanto essa hipervisibilização faz necessário a necessidade de uma opacidade, como o Fred Moten constrói, como outras pessoas têm construído esses outros pensamentos de não transparência, né? Dessa possibilidade do segredo mesmo, do mistério e de outras compreensões, que não só uma elaboração do compreensível, assim, do inteligível. Mas a minha experimentação musical, como eu disse, é um mistério. Eu não tenho uma fórmula, gente, assim... Quando eu tava pensando sobre o Pajubá, quando eu ouço o Pajubá, eu fico pensando, gente, como que eu escrevi isso, assim? Como foi possível elaborar essas canções? Porque, de repente, eu que nunca tinha feito música, que nunca tinha tido uma experiência com música, tinha 8 músicas, daí depois tinha 12, tinha todas essas músicas. E elas vieram num jorro, porque todas aquelas coisas... Tem talvez sim. Agora eu tô pensando aqui nessa disciplina do caos. Qual que é a chave que eu precisava? E que daí, mais uma vez, eu voltei nelas em trava-línguas. Mas a chave dela se dava naquilo que eu precisava ouvir. O que é que eu preciso ter a coragem de dizer a mim mesma? E o que é que eu preciso ter a coragem, a generosidade cruel de elaborar para mim? A generosidade cruel de elaborar no feitiço. O feitiço... Sabem como se elabora o feitiço? O feitiço, ele está na elaboração
daquilo, você precisa conseguir elaborar de alguma forma, pelo menos para mim, elaborar aquilo que só você sabe que precisa ouvir. E para isso é preciso uma generosidade muito cruel, porque chega a ser doloroso, chega a ser mover em lugares que doem em você, chega a ser mover em lugares que não estão bem resolvidos, mexer em afetos, na possibilidade de mover afetos, na possibilidade da repetição, de quando você, da tentativa de repetir determinadas coisas, como um feitiço mesmo, de me fazer a médica e a monstra, de me fazer cobaia das minhas próprias experiências. E foi assim que eu fui elaborando os feitiços que pudessem se voltar contra a própria feiticeira em Pajubá. Esses feitiços foram elaborados, foram vivenciados, foram vividos e mexeram com uma geração. Nós temos visto e sentido os efeitos que todos esses feitiços, não só meus, mas como de tantas outras pessoas, o que todos esses feitiços têm feito, quais são os efeitos que eles têm surtido. E então, depois de anos, acho que eu venho percebendo a pergunta que me fica é possível desviar o curso de um rio? Vou perguntar para vocês. O que vocês acham? Vamos lá, de sim ou não? Daniel, Thiago, João, Rose e Fernando. É possível desviar o curso de um rio? Esse rio sendo como os nossos afetos, os nossos desejos. E um rio, ele tem um fluxo, né? Uma correnteza, e a gente é levado por ele, né? Então, se os nossos desejos, ele tem um fluxo, uma correnteza, é possível desviar o curso desse rio? Será que com esses feitiços, é possível desviar o curso desse rio? O que vocês me dizem? Tempo. Vamos lá, gente, vamos lá, porque senão a gente vai ficar aqui. Resposta rápida, assim, ó. É possível por um recurso mágico, né? Sair e voltar. É possível por uma agressão externa, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos rios secos, pelas ações extrativistas. Uhum. Né? Agora, o rio que somos nós, eu penso o seguinte, e isso pode ser um caminho. É possível transitar por vários rios a partir de um único corpo. Alguém mais? Eu ia dizer que não é possível, na verdade. Assim. Na verdade, eu acho que é possível, mas não controlável em alguma esfera. Também. Exatamente pensando isso, enfim, no que nos escapa. Assim. Você fala também sobre essas diversas linhas, e eu penso nesses diversos Daniéis que me escapam, e que são, de fato, mudados, mas não controlados por mim, né? São, enfim, percursos que acontecem. Então, acho que isso dos vários rios que a Rose traz faz muito sentido. Assim. Eu passo por todos, mas não escolho. É isso. Assim. Escolho em determinada medida, mas não muito. Ai, tô amando isso. Será que eu posso ser professora, gente? Vocês acham que eu levo gente? Professora da Já meu bem. Já é, eu falei, uma filósofa. Vocês querem alguém que... Eu acho que não também. Você acha que não? Não. Porque É fluxo. É fluxo? Deixa, vai. A água já é diferente. Já é outra coisa. Um segundo depois já é outra coisa. Tá mudando o tempo todo. E você, Eu João? acho que não. Olha, eu acho que a pergunta não é se você pode desviar o rio, mas qual o objetivo, aonde que você vai, para onde você vai desviar aquele rio, que área que você está inundando com aquele rio, e quase você está secando também com aquele rio. Então, acho que eu penso nesse sentido. Ai, é tão bom, né, gente? Eu adoro essa coisa de ser pensadora, assim, ó, de levar esses pensamentos. Fala aí, Fernanda, e você? O meu pensamento estava na linha do que o Daniel tinha falado, que eu acho que a gente
Não tem como escapar total. Desvia um pouco, mas não totalmente. Desvia por um tempo, mas depois tu volta. Acho que iria por aí. Uma coisa, eu fiquei com uma questão, inclusive. Vocês acham, que agora eu fiquei com uma dúvida, assim, quando vocês ouvem os meus pensamentos, vocês que me veem de fora, porque eu que sou mais o pássaro que bica, e vocês que me veem mais como o pássaro que vê, de cima, vocês acham que o meu pensamento diria que é possível ou que não é possível? Que é possível. Que é Que é possível. Também acho. Porque o que eu É diria possível. é possível, mas não é certeza. Não, exatamente. Por quê? Possibilidade não é certeza. Não é controle, né? Possível, mas não é certeza, porque depende das condições do solo. Se esse rio passa por um terreno, por um solo pedregoso, por um solo arenoso, se esse rio passa por uma cidade, depende do investimento de energia que se está disposto a investir nisso, depende se esse rio ele é subterrâneo, né? Por onde esse rio passa, depende. É muito interessante pensar nisso que a Rose fala também, desses empreendimentos, né, extrativistas, que desviar o curso de um rio não é necessariamente você desviar o rio todo, mas você pode abrir novos afluentes e irrigar outras áreas afetivas. Se você tem um rio que corre, um desejo que corre exatamente por um lugar só, o que a gente está falando a gente pode desviar, começar a desviar os nossos desejos para outros lugares também, criar novos afluentes. Mas não é certeza. Mas desviar para esses novos afluentes, inclusive colocando essa questão que o João trouxe, é fazer com que áreas antes desertas possam se tornar férteis. Inclusive, trazer a possibilidade de tornar outros terrenos férteis e frutíferos. Mas a questão que eu trago aqui é justamente que tudo isso, eu venho agora nesse novo momento em Trava-Línguas vem nesse ponto, porque o que eu fiz, o meu desejo com Pajubá era a possibilidade de desviar o curso do rio. Era irrigar outras áreas afetivas. O que acontece com Trava-Línguas é onde eu estou. Será que eu consegui? E eu acho que é muito curioso, vendo inclusive o que você traz, Daniel, porque na possibilidade do que eu não dou conta, na possibilidade do que não escapa, na possibilidade do que eu não posso controlar, e que tá tudo bem. E que tá tudo bem na possibilidade do que é mistério, na possibilidade daquilo que não é de controle, inclusive, de pensar nisso, do extrativismo, dos nossos desejos, daquilo que aquilo que a gente quer domesticar, né? Domesticar os nossos desejos como se todos pudessem ser animais domésticos mesmo, né? Alguns dos nossos desejos são mais selvagens. Alguns dos nossos desejos, dos nossos afetos. E eu acho que Trava-Línguas vem nesse lugar, eu acho. Vem nessa fauna, vem nessa terra, vem um pouco com esses animais selvagens que não podem ser domesticados. Trava-Línguas é esse rio. Trava-Línguas ele se faz um pouco nesse lugar. E eu venho cantando sobre esses mistérios que me fundam, que eu não posso controlar, e de alguma forma para fazer as pazes comigo mesma, sabe? Então, de alguma forma, eu ainda estou cantando aquilo, mas eu acho que eu me pego num outro lugar, né? Não mais nesse lugar do cantando como do primeiro, assim. Eu acho que eu vou me afastando desse lugar do autorreferente apenas para lançar outros tipos de encantamento, sabe? Até as imagens se tornam outras agora, quando eu percebo.
Muito bem, Lin. Sabe que eu lembrei agora também, durante a tua fala, de uma imagem de uma ponte em Honduras que foi construída, é uma grande ponte que foi construída, né, em cima de um rio, e o rio saiu totalmente do lugar. Agora a ponte, essa imagem andou circulando aí, e a ponte, ela não é mais sobre um rio, então... Gente, que incrível! Olha isso, o rio saiu sozinho do lugar. Não Sim. foi sob a ação de ninguém. Não, depois dá uma... Aí, eu preciso dessa imagem para eu continuar falando sobre isso. Depois dá uma procurada. Bom, eu vou passar a palavra. A gente está super estourando no tempo. Tem logo um evento depois daqui. Peço desculpas também às perguntas que não foram respondidas. Depois elas serão encaminhadas para a Lin, para a gente conseguir responder isso de alguma forma. E o Daniel, se ele quiser fazer uma frase, um comentário final que tenha a ver aqui com essa discussão, por favor. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta um pouco, talvez, dúbia ou capciosa para a Linha, assim, exatamente nesse sentido dos rios. Eu queria, enfim, talvez pensar um pouco sobre esse futuro de Linha, assim, no momento de manto da visibilidade, mais lançamento de álbum, enfim, nesse momento um pouco dual, o que vem por aí, o que vemos de Linha, o que veremos de Linha por aí. É também uma pergunta, assim, que talvez você não saiba também, então não sei. Sinceramente, eu não sei, gente. Olha, eu tô vivendo bem o presente. Eu tô tentando descobrir o que eu preciso. E não só o que eu preciso, o que eu quero. Talvez agora seja o momento de entender o que eu quero. Tenho tentado... Talvez esse seja um grande desafio. Vendo o filme, não sei para quem de vocês aqui viu, né, o filme. Mas vendo o filme, eu fico com essa vontade de me explicar menos. Fico com vontade de construir imagens que eu tenha que falar menos, sabe? Acho que isso também é um caminho a ser percorrido, porque eu acho que quem me acompanha, isso pode ser um choque para de alguma forma, isso precisa ser construído e sustentado de alguma maneira. Pretendo elaborar mistérios que me sustentem e contradições que me mantenham de pé. Pretendo elaborar melhor as minhas contradições. Eu acho que fazer tudo isso aqui eu já estou me explicando demais também. Talvez não faça sentido de acordo com os mistérios que eu estou querendo fazer. Mas eu acho que eu estou entre esse mistério e a representação e continuar me investigando nas palavras. Não vou falar que eu quero escrever um livro porque eu não quero me frustrar. Tanto tempo que eu falo sobre escrever um livro, nunca tenho a coragem nem de começar. Mas quem sabe um dia, quem sabe um momento. E é isso. Agora, assim, o meu maior desejo é finalizar o filme mesmo e dar um jeito de circular com ele. E pensando aí, né? Vamos ver como vai ser esses próximos passos também de pandemia, pós-pandemia, pandemia não... Entender como que vai ser tudo isso no país e no mundo. Mas tô com desejo de me reencontrar com o meu fazer artístico, sabe? De entender assim, isso, quero fazer isso, assim, sabe? Agora quero moldar isso, quero brincar com isso, sabe? Muitíssimo obrigada, Linha. A vontade era ficar aqui, né? Muito mais tempo, mas infelizmente a gente tem que mesmo encerrar. Excelente, gostoso, mas obrigada. A gente já deixa até o convite aqui que a Rose comentou de discutirmos sobre a diáspora das águas depois no encontro do Juvenália, a gente combina. Muito obrigada, muito honrados nós estamos todos, e também, como eu disse para o pessoal que fez perguntas, a gente vai fazer de alguma forma que essas perguntas cheguem na linha, a gente responda a elas, estão todas aqui anotadas. Obrigada pela audiência. Alguém mais? Obrigada, foi uma delícia. Obrigado. Prazer. Beijo grande. Obrigada, lindo. E é isso, ó. Arrasem.